paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso segundo áudio do nosso estudo, que é ser cristão, né? Bom, tem muita coisa boa aí para aparecer, hein? Hoje é o segundo áudio. Glórias a Deus por isso, né? Abre a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, do 25 ao 28. Nós ainda estamos no verso 36, né? Vamos lá? Ezequiel capítulo 36. Vamos lá para o verso 26, né? Que diz assim: E vos darei um coração novo. Lembra que ontem eu parei no coração novo? E expliquei um pouquinho sobre o coração novo, né? A gente tem que ter essa noção, essa ideia de que Deus vai mudar alguma coisa. Quem quer servir a Jesus não pode servir como está. Tem que ter uma mudança. Eu vou falar de mudança mais para frente, né? E depois da vírgula da palavra novo, no versículo 26, ele diz assim, ó: E porei dentro de vós um espírito novo. É interessante que a gente não tem uma doutrina ensinando de um espírito velho e um espírito novo. Na verdade, tudo isso se enquadra só no coração. É um coração novo, sabe? É um coração velho, um coração novo, só isso. Mas aqui ele está dizendo que também tem um espírito que precisa ser trocado. Esse espírito está velho, precisa ser trocado. E não existe clínicas que você possa entrar e ter essa maravilha. É só Deus que pode fazer. Poderia dizer que é nas igrejas, mas ele pode fazer em qualquer lugar que ele quiser. Então eu não vou restringir somente nas igrejas, né? Então ele também daria um espírito novo. Aí ele diz: Tirarei o coração de pedra da vossa carne. Olha só, dentro do peito de um homem, no corpo de uma mulher, em vez de ter um coração normal, pulsante, Deus olha para ele e é um coração de pedra. Não tem sentimentos. A pessoa só tem um coração de pedra. Só que Deus está dizendo que ele vai tirar esse coração de pedra, né? E vos darei um coração de carne. Olha só, ele vai fazer essa operação. Já no verso 27 ele vai dizer: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Na minha Bíblia está grifado estatutos, juízos. Deus vai dar leis, regras, doutrinas que o homem tem que observar, ele tem que seguir. A palavra observar aqui não é olhar não, tá? É estar vivendo aquilo. É muito mais além do que olhar. Então hoje, por exemplo, um cristão, se oferecer uma bebida alcoólica para ele, ele diz que não quer e automaticamente ele diz: muito obrigado, mas eu não posso porque eu sou cristão. Ele já professa a fé dele, né? E eu vou explicar o que é ser cristão. Calma lá. Então, quando a pessoa diz que ela é cristã, ela já está dizendo que todo mundo já sabe como é que é um cristão. Um cristão, para o mundo, é uma pessoa chata. Por que um cristão é chato? Porque ele não pode ir no baile comigo, ele não pode beber comigo, não pode fumar comigo, não pode fazer as coisas erradas comigo, porque ele é cristão. É assim que eles veem. Então, a gente sabe que nós já somos a diferença, né? Agora, todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes que Deus falar com você sobre diferenças, Deus vai apontar para as coisas que você não gosta, mas você não pode ser igual. O mundo inteiro vai para a lata do lixo. Você tem que ir? Não. Você tem que ser diferente. Ser cristão é ir ao contrário do mundo. Deu para entender? Toda vez que você entender isso, fica fácil. O verso 28 ele vai dizer: E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Então a promessa é que nós estaremos unidos com Deus, né? Mas precisa de fazer esse transplante. Ele precisa tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele precisa dar um espírito novo e tirar o espírito velho. Tudo isso ele precisa. Compreendeu essa parte? Então, eu quero que vocês entendam, vai. Marca aí num caderno ou na sua Bíblia para nunca mais você esquecer. Abre a Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11.
Se você não sabia, guarda essa, tá? Capítulo 11 e o versículo 26. Marca aí. Acharam? Atos 11, 26 é o primeiro versículo, foi a primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão. Eles não chamavam o povo de Deus de cristão. Então esse versículo ele é considerado como a primeira vez que um seguidor de Cristo foi chamado de cristão. Olha só, vamos ler? E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Viu? Lá em Antioquia. Então, quando alguém te perguntar assim, qual foi o lugar que um cristão foi chamado pela primeira vez de cristão? Que um homem de Deus, um servo de Deus ali, um seguidor de Jesus Cristo, foi chamado de cristão. Antioquia. Eu não vou pedir para vocês escreverem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, porque talvez vocês não vão nem conseguir escrever essa palavra, tá? Mas a primeira vez que alguém foi chamado de cristão foi lá em Antioquia. Pela primeira vez. Marca aí, na minha Bíblia está marcado. Marca aí para você saber, a primeira vez. Então, fica aí como base de conhecimento, né? E aí, o que é ser cristão? É uma mudança de vida, que a gente chama de conversão. Eu sou convertido, você não é? Você precisa ser. Conversão é parar de seguir e de viver das coisas que eu fazia, tudo, eu abandonei tudo. Eu acreditava em garfo e colher que caía do chão e era homem e mulher que ia chegar. Eu acreditava em pato ou rabo de coelho, que eu nunca lembro. Eu acreditava em ferradura, em trevo de 4 folhas, espelho quebrado. Eu acreditava em mula sem cabeça, saci pererê. Eu acreditava em tudo quanto é coisa, meus irmãos. Mas a partir do momento que eu fui convertido, né? Eu me converti, a conversão que eu tive é a mudança. Conversão significa mudança de vida, né? Eu desisti de tudo que eu seguia, eu desisti de tudo que eu fazia e assim eu tomei uma atitude. Qual foi a atitude? Eu agora me tornei cristão. Cristo é a forma diminutiva, cristão é uma forma diminutiva de Cristo praticamente, né? Parece cristão aumentativo, mas não. São os mini-cristos, né? Considerado como se fossem miniaturas de Cristo. Esses são os que seguem a Cristo, né? Então você vai entender um pouco mais para frente sobre esse assunto. Eu quero muito que você entenda, tá? Nós temos visto, meus irmãos, infinidade de estilos de cristãos. Infinidades, né? E essas infinidades de estilos de cristãos confundem. Porque tem igreja que se converte totalmente e tem igreja que se converte parcialmente. A pessoa continua fazendo coisas do mundão. Por exemplo, existem ministérios que permitem fazer uma tatuagem. E aí, como é que eu vou fazer, meus irmãos? Conversão é total. Aí a pessoa fala, não, mas Jesus só quer meu coração. Meus irmãos, aí vocês estão compreendendo o mal, né? Porque ele fez uma transferência de coração de pedra, tirou o coração de pedra e colocou um de carne, mas ele também trocou o espírito, né? Um espírito novo. A pessoa tem que entender que Deus, ele quer mudar tudo, não é parte, tá? A Bíblia diz que o corpo será transformado no último dia. Aí eles acham que o corpo pode viver como quer. Ah, não é não. Porque a Bíblia também diz que nós não podemos destruir o templo do Senhor, né? Fazer tatuagem é destruir o templo do Senhor. Colocar piercings, fazer muitas coisas que muitas pessoas acham que podem. A Bíblia não dá respaldo para isso, tá? São más interpretações, são pastores que têm preguiça de ler e acham que daquele jeito tá bom. Ou são pastores que têm medo de perder a ovelha, tá? A Bíblia, ela tem que ser dita e falada como é, como Cristo falou. Tá entendendo? Não tenho que ter medo se vão ficar comigo ou não vão. A doutrina de Cristo é essa, ele proíbe. Se nós somos o templo do Espírito Santo, imagina que você vai morar numa casa e aí a casa tá toda pinchada, toda bagunçada. Ah, mas é só a casa, né? O que importa é o interior. E aí, como é que fica? Tem certeza que é só o interior que vai importar? Então presta atenção nisso. Presta atenção que Deus está ensinando para você. Presta atenção no que Deus está falando com você. Amém? Eu acredito que Deus está falando a cada coração e você cada vez mais vai aprender do Senhor.
Anota aí a lição de casa, Salmo 138, verso 3. Salmo 138, verso 3. Ó, parou de receber meu cafezinho? Anota meu número no papel, apaga meu contato e adiciona de novo. Assim você volta a receber, tá? Pode ser problema do aplicativo. Por que eu mando os cafezinhos às 23 horas? Porque é o melhor horário para que eu possa, meus irmãos, mandar para vocês, tá? Bom, esses são os recadinhos de hoje. Por hoje é só e amanhã tem mais.